Nós vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 7 do livro de Daniel. É a profecia que a gente está estudando e meditando sobre ela em algumas das nossas quartas-feiras. Então hoje, no capítulo 7, eu vou ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 1, que diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E depois disso, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse texto de Daniel, agora a gente chega, quando a gente está lendo o livro de Daniel, a gente percebe que a partir do capítulo 7, parece um outro universo, parece uma outra situação. É a parte menos conhecida do livro de Daniel, essa parte agora. Todo mundo sabe de Daniel na cova dos leões, todo mundo sabe de Daniel com Belsazar, com Misaque, Abednego. Todo mundo sabe dos amigos de Daniel, todo mundo sabe dessas histórias. Mas agora, quando fala aqui dessas profecias, desses animais, aí as pessoas não conhecem muito. E talvez pule essa parte, porque é uma série de visões muito complexas que estão aqui diante de nós. E assim, a natureza delas é obscura. Qual o significado dessas coisas? Qual o significado desses animais? Qual o significado dessas profecias? Qual o significado dessas visões que Daniel teve? Ele que viu passar diante dele 3 gerações. Viu passar a geração de Nabucodonosor, depois de Nabonido, depois de Belsazar. Agora aqui ele está na geração de Belsazar. Ainda vai pegar a geração de Ciro, de Dario. Então Daniel conviveu muito tempo com essa civilização babilônica, passando inclusive dos babilônios para os medo-persas. Foi um homem de vida longa, de muita experiência, né? E o capítulo 7 então contém essa visão, uma visão extraordinária. 4 animais, e não só esses 4 animais,
vai aparecer aqui também o Filho do Homem. São os 4 animais e depois a visão do Filho do Homem, que é uma visão messiânica, uma visão grandiosa, acima dessas 4 figuras. Então, o texto se divide assim em 2 partes distintas. Primeiro, ele vai descrever aqui nesse início a visão sem incluir qualquer explicação. Ele simplesmente descreve até o versículo 4, 5, 6, ele vai descrevendo qual era a visão que ele tinha, mas não explica nada. A seguir, ele vai fazer uma interpretação proferida por um desses que estavam perto, mas somente assim, explicado em palavras, versículo 15, 16, adiante, até o 27, vai explicando, né, esse capítulo, o significado. E essa visão trouxe a Daniel uma certeza, uma certeza profunda, uma certeza absoluta, acerca de questões fundamentais e essenciais que afligem a mente humana, a nossa mente. É a questão da origem e do destino dessas estranhas e sinistras potências que tomam, que assomem, que aparecem, que surgem, que governam, que têm a sua época. Essas potências que se levantam ameaçando tudo aquilo que é do bem. Então, na verdade, ele está fazendo nessa visão, está trazendo por meio dessas metáforas, apresentando, não é, essa visão apocalíptica, né, de que em diferentes tempos e em diferentes épocas, diferentes reinos e diferentes governantes se levantam, e se levantam na sua força, no seu poder, mas contra tudo aquilo que é de Deus. Então, aqui ele tem essa visão, uma visão antiga, e assim, uma visão como era também em Babilônia e como era com os persas, uma visão assim dualista do mundo, os poderes do mal e os poderes do bem. Então, essa concepção dualista é uma visão que antecede a concepção judaica, cristã, desde os primeiros tempos. Já lá muito tempo atrás, os caldeus, os persas, os egípcios já tinham essa visão dualista de mundo. Tem o bem e tem o mal. O mal se levanta poderoso e vai atacar tudo aquilo que é do bem. Mas uma coisa que aparece aqui também na visão de Daniel é essa visão de que, acima de tudo, é declarada a soberania de Deus. O Deus de Daniel é aquele Deus que é soberano, é aquele que é antes da criação, é aquele que é no decorrer de toda a história, e é aquele que está também no decorrer da toda a eternidade. Quer dizer, Daniel faz essa apresentação. Ele começa dizendo assim, que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Vocês têm isso aí no versículo 2. Veja que é uma linguagem muito assim, profética, obscura. Os 4 ventos do céu agitam o grande mar. E a gente diz, o que é isso? Essa força, né? E sob essa força desses ventos controladores, o mar se agita e os animais saem. Aqui tudo é uma figura para falar da humanidade. Esse mar que se agita, esse mar de gente, esse mar de pessoas, as civilizações. Essas civilizações entram em convulsão social, e aí surgem determinados indivíduos, determinadas pessoas que tomam o poder e então criam
os seus reinos. E veja que esse espaço de duração desses reinos e dessas pessoas que se levantam é um espaço delimitado, é um espaço que é limitado pelo tempo. Você vê aqui no versículo 12, dizendo assim: quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Quer dizer, eles têm um tempo de atuação, têm um tempo de força, têm um tempo de poder, têm um tempo de mando, mas chega um determinado momento que esse poder lhes é tirado. Assim como nós vimos em capítulos passados, como o poder de Nabucodonosor foi tirado, não é? Toda aquela opulência, toda aquela majestade, e lá encontramos Nabucodonosor largado, abandonado, dentro daquela depressão que ele entrou. Então, esse poder foi tirado, esse domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Também no verso de número 25, também vai dizer a mesma coisa: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então a gente percebe que nesses versos e nessas citações, que esses indivíduos, esses poderosos, eles têm um tempo de duração. Ou seja, estão ali atuando, mas atuam sob o domínio acima deles daquele que tem todo o poder. Quer dizer, ele permite que aquilo aconteça, o Senhor permite que aquilo aconteça por um determinado tempo. Mas esse tempo já está descrito por eles. Eles são firmemente controlados. Por quê? Porque há um Deus. Aquele Deus que aparece lá no Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. É esse Deus que faz tudo. É esse Deus que controla tudo. Esses poderosos, no seu auge, eles não têm noção disso. Eles acham que vão ser eternos. Eles acham que aquele tempo dele não vai passar. E às vezes esse tempo é relativamente curto. É um apogeu, um clímax, e de repente aquilo desmorona. Então Daniel está fazendo uma profecia. E ele está dizendo, essas coisas vão acontecer, já começaram a acontecer, mas o domínio dessa gente, desses reinos, que ele aqui apresenta como animais, isso é um domínio com uma temporalidade de início e fim determinada por aquele que é maior. Eles vão estar aí? Vão. Então veja bem, nessa visão é assegurado não apenas o soberano controle de Deus sobre o mal, sobre essas pessoas, mas também a sabedoria e a exata justiça do seu propósito. E mais, não somente o Senhor está no controle de todas as coisas, mas também Daniel está dizendo aqui que o controle de Deus é sábio, é aquele que sabe exatamente o que está fazendo. Mesmo em meio ao caos, ele guia os passos e os caminhos daquele que confiam nele, e no final ele há de pronunciar um juízo sobre essas pessoas. Então, em meio à visão, Daniel percebeu que surgiram esses animais. Depois a gente vai falar aqui dele rapidamente,
surgiram esses 4 animais, mas depois foram colocados uns tronos no âmbito celestial. Versículo 9: passou os animais, eu continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, veja que esse ancião está com letra maiúscula, esse ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. E aqui ele descreve essa majestade celestial, não é? Eu estive olhando, né? Aliás, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se no trono e se abriram os livros. É como um juízo que está aqui acontecendo. Os babilônicos criam, né, que havia as tábuas do destino, ou dos destinos dos homens. Aquilo que, como tudo registrado, tudo guardado. E aqui Daniel está falando desse registro também. Foram abertos os livros. E à medida que as páginas dos livros eram viradas, os juízos eram pronunciados, as ordens eram dadas, todo o cenário da esfera do conflito terrestre vai começar então a se alterar. Fogo irrompeu do trono a fim de consumir o grande animal que procedia a grandes espasmos e mais violência. Eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras, versículo 11, que o chifre proferia. E eu estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E os outros animais, o que aconteceu com ele? Foi tirado o domínio. Todavia foi dada uma prolongação de vida por mais um tempo. Ou seja, aqui nos versos 13 e 14 desse capítulo, aparece para nós aquilo que os judeus colocam como sendo o centro da sua expectação messiânica. Versículo 13 e 14 de Daniel é um versículo chave para a exegese, a hermenêutica rabínica. Quando os rabinos judeus falam do Messias, falam do advento do Messias, da vinda do Messias, é a esse texto aqui que eles recorrem. Aquela figura de Jesus de Nazaré, daquele homem do Evangelho, aquele homem que a gente diz assim, é o Messias que chegou, naquela sua maneira, naquela sua simplicidade, o judeu passa longe disso, diz, tem nada a ver, isso aí não parece com o Messias, não é o Messias. E aí perguntava-se um aluno, e o Messias? O Messias está lá em Daniel 13, 14. É essa figura que eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E aí, a esse filho do homem, foi dado domínio e glória e o reino, para quê? Para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. E aí, o seu domínio é domínio eterno, não vai passar, e o seu reino jamais será destruído. É a figura escatológica do Messias de Israel. É a figura escatológica desse Messias que o rabinismo pregava e prega e espera. O Messias é assim. Quando ele chegar, ele vai subverter toda essa ordem, ele vai promover a justiça,
vai fazer com que o direito prevaleça, vai acabar com esses poderes opressores, vai destruir esses governos ímpios. Então, Israel só enxergou, na questão da perspectiva messiânica, só enxergou essa segunda parte de Isaías capítulo 61, que eu quero que você veja aqui rapidamente. Quando ele vai dizer assim, no capítulo 61, versículo 1, o que é que o ungido do Senhor vai fazer? O Espírito está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos. Isaías 61, 1. Apõe liberdade aos algemados, e aí ia pregoar o ano aceitável do Senhor. Até aqui, o ano aceitável do Senhor foi exatamente o que Jesus leu em Lucas 4, na sinagoga de Nazaré. Por que Jesus fez essa? E enquanto eu falo aqui, um diácono me arranja uma água. Por que ele leu até aqui? Porque ele estava falando dessa vinda, dessa estada do Filho do Homem, que seria não para ser servido, mas para servir. Ele não leu essa partezinha do versículo 2, lá em Nazaré, que a continuação diz o quê? E o dia da vingança do nosso Deus. Ele não leu essa parte. Por que lá em Nazaré ele não leu essa parte? Porque essa aplicação, o dia da vingança, é noto kairos, noto tempo de Deus. É nessa vinda para julgar, para o juízo. Mas a exegese rabínica não sabe fazer essa divisão. Pensa assim, ele vem e ele vem, pronto, acabou. Mas a exegese cristã leu assim: o Senhor, ele veio e veio trazer salvação, paz, justiça, apregoar, curar, salvar. Jesus veio e fez todas essas coisas. E aí vem a parousia, a outra vinda. E aí quando ele vier, aí não vai mais, ele vai vir para isso aqui, cumprir o dia da vingança do nosso Deus. Então, o Messias, esse Messias que nós encontramos na Bíblia, nós cristãos, é um Messias que primeiro dá oportunidade, dá graça, e depois ele vem para julgar. O judaísmo só enxerga desse Messias que vem como filho do homem do céu, e é dado a ele todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade, para que todas as línguas o servissem. Seu domínio é eterno e seu reino não passará e não terá fim. É verdade isso tudo, mas isso é outra etapa, é um outro momento. Então, por isso que o judaísmo nunca enxergou na figura de Jesus de Nazaré a figura messiânica. Não consegue fazer essa leitura, fazer essa exegese. Então veja bem, aqui nós encontramos, né, toda essa menção desse reino duradouro. Esse reino pertencerá inevitavelmente não àqueles que praticam a opressão, como esses 4 animais ou esses 4 reinos. O domínio eterno, esse poder, não é desses animais, não pertence a eles, mas pertence a quem esse domínio eterno? Esse Filho do Homem.
Ele, quando vier, ele tem o poder sobre todas essas figuras, sobre todos esses reinos, sobre todos esses animais, sobre todos os reinos da terra. É dele o poder. Daniel coloca isso de uma maneira muito clara. Ele é a única pessoa que é dado todo esse poder. E aí a gente vê nos versos 18 e depois no verso 27, verso 18 diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. E depois no verso 27 que diz assim: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso aqui, irmãos e irmãs, isso aqui já é uma profecia. Daniel está falando disso ainda sem nem saber nada de igreja, mas isso aqui já aponta, já nos conduz a esse povo de Deus que vai se chamar igreja e que será designado e será identificado como o povo de Deus em Cristo Jesus, quer dizer, Cristo e a sua igreja. Quer dizer, não há separação. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, aquilo que é do Filho do Homem, aquilo que é do Messias, aquilo é também da igreja do Senhor. Aquilo pertence aos santos. Por isso que o verso 18 diz: os santos receberão o reino e possuirão esse reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Uma profecia para a igreja, uma profecia para o povo de Deus, nessa identidade que essa igreja ela tem com Cristo, com seu Senhor, uma identidade assim de corpo, né? de estar identificado, de ser, de formar, né? um mesmo ser, cabeça e corpo. Então o que é do Messias é dos santos. Os santos estão nele. Provavelmente Daniel nem tinha percepção de entender aquilo que ele estava. A gente entende isso hoje porque as coisas já aconteceram. O profeta às vezes está falando de coisas que ele nem distingue ainda. Essa distinção vai ser feita no outro tempo, noutra época. Ele está falando uma palavra que para ele também ele não tem noção do alcance, da profundidade daquela palavra que está sendo dada. Então Daniel foi informado: olha, os 4 animais, eles virão subindo do mar, vão subir da multidão, 4 reis que se levantarão na terra, diz o verso 17. Esses 4 animais, verso 17, que são 4 reis, e que eles vão se levantar sobre a terra. E o primeiro deles é muito semelhante ao próprio Nabucodonosor. Por quê? Combina a majestade do leão e o poder da águia. Esse é o simbolismo desses 4 anões. Eu sei que isso é complicado, irmãos. Daí tem que olhar mesmo. Isso é complicado. Eu disse que essa parte de Daniel é a mais sombria. Depois do capítulo 6, ela tem essa dificuldade. Mas a gente identifica esse primeiro animal com o próprio Nabucodonosor, a majestade do leão, o poder da águia. E quem vai dizer isso, que tem essa semelhança, é Jeremias. Jeremias, no capítulo 49,
Eu vou passar aqui bem rapidamente, mas Jeremias 49, no versículo por aí 19, ele vai falar aqui: eis que sobe como o leãozinho da floresta jordânica, contra o rebanho em pastos verdes. E tá, ele então vai fazer essa profecia, né? A terra estremeceu depois com o estrondo da sua queda e do seu grito até o mar vermelho. Versículo 22: eis que como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bosra. Naquele dia o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Então aqui tem a figura do leão e da águia, nesse trecho aqui de Jeremias 49. E essa figura aqui é atribuída a Nabucodonosor. É uma profecia que se destaca no sentido de ser Nabucodonosor. Ele diz que o segundo animal é semelhante a um urso, parece um urso. O terceiro é um leopardo. E esse segundo e terceiro não despertaram interesse em Daniel, ele só en passant por eles, menciona o urso e menciona o leopardo. E ele vai se prender no último. Ele afirma que esse último é diferente de todos, versículo 19. Ele é muito diferente de todos. Eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Então, sendo esse quarto animal um reino, né? O quarto animal, versículo 23, será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. É um quarto reino que vai produzir uma série de reis, sendo que todos eles finalmente cedem lugar a um que seria diferente de todos os demais, e que vai obter poder pela traição, alguém que chega com arrogância e com blasfêmia. Versículo 24: os 10 chifres correspondem a 10 reis, saiu desse quarto animal, que se levantarão naquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá os 3. E ele vai proferir palavras contra o Altíssimo e vai magoar os santos do Altíssimo. Versículo 25. Ou seja, um animal terrível. As interpretações apocalípticas e dispensacionalistas afirmam que essa coisa aqui desse tempo, de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, faz assim, isso é anos. Então, na verdade, isso é 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se um tempo é 1 ano, aí as interpretações dispensacionalistas dizem assim: 1 ano é um tempo, 2 tempos, 2 anos faz 3, metade de um tempo é meio ano, 3 anos e meio, metade da semana. Metade de uma semana apocalíptica de Daniel seria o tempo dessas insolências, dessa arrogância, dessa bravata, dessa atitude, não é, de proferir insolências contra o Altíssimo, de magoar os santos do Altíssimo, de mudar os tempos e as épocas. Isso são leituras, não quer dizer que seja assim, mas são leituras. Então a gente pode dizer o seguinte, nessas conclusões: se o primeiro é Nabucodonosor, ou seja, o Império Babilônico, o segundo seria o Medo-Persa, que é logo que vem a seguir com Dario. O terceiro animal, leopardo, é o Império que vem logo a seguir, que é o Império Grego de Alexandre. E aí o quarto animal, esse animal terrível,
o Império Romano, esse império que dominou a terra desde 2 séculos antes de Cristo e até o século IV da era cristã, porque a queda do Império Romano é 376 depois de Cristo. Na época que Jesus veio ao mundo, quem dominava o mundo eram os romanos. A Judéia estava sob domínio romano. Pilatos era um governador romano. Herodes servia aos romanos. Era tudo a civilização, tudo o domínio dos romanos. E ele fala de chifre pequeno, não é? É uma referência a um grande perseguidor anticristão da igreja. Esses chifre pequeno, ou esses governantes arrogantes que se levantam dentro desse império, se levantaram aqui e ali, no próprio período de Jesus, no século I, teve um deles que foi terrível, que foi Domiciano, perseguiu terrivelmente a igreja. Foi uma época de muito martírio, muito sofrimento por parte da igreja. E isso se sucedeu ao longo da história, ao longo dos tempos. Século XX, a gente viu levantar um pequeno chifre desse na Europa, o Holocausto, toda aquela luta terrível. Mas aí ele vai falar, tanto Paulo fala sobre isso nas suas profecias apocalípticas, por exemplo, 2 Tessalonicenses, ele vai falar do homem da iniquidade. Apocalipse 13 também vai falar desse anticristo, dessa figura terrível que vai se levantar. Então, as profecias sobre isso que Daniel está falando aqui, elas vão ser interpretadas em parte em texto do Novo Testamento, em cartas paulinas, Tessalonicenses, no texto de Apocalipse. Isso foi uma visão tão terrível para Daniel, gente. A gente fala assim, estamos falando um negócio que Daniel percebeu, viu, teve uma visão. Isso foi tão terrível que Daniel entrou em depressão. A gente não para pensar nisso. Dá uma olhada aqui no versículo de número 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Eu fiquei perturbado. E aí no versículo 28 ele diz: já aqui terminou o assunto, mas quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos estavam perturbados, e o meu rosto se espalideceu. É até umas traduções até que abranda, meu rosto espalideceu. Ele era transtornado com aquilo que estava falando. Ele ficou deprimido, assustado. Imagina um negócio desse na cabeça, uma visão dessas atrocidades, desses impérios, desses poderes, dessa destruição. Então é terrível de entender no presente o pleno poder dessas forças demoníacas que invadem a vida, a devastação que elas podem causar, que elas podem operar, o inferno criado pela presença dessas pessoas. Só quem viveu e só quem passou por isso, seja na época de Nabucodonosor, as atrocidades que fez, seja na época de Dario, seja na época de Alexandre, seja na época dos Césares romanos, que tanta miséria, tanta tragédia causaram para a igreja de Cristo, seja nos outros tempos, seja no século XX com o nazismo, um indivíduo que sozinho mata mais de 50 milhões de pessoas. Então, como é que isso não vai perturbar a cabeça de alguém? Só se a gente lê levianamente. A gente às vezes tem essa coisa, né, de a gente, isso não está acontecendo comigo, então isso não é muito, não
está acontecendo comigo, então não vai acontecer nada. A gente tem que parar com isso, que não está acontecendo comigo. Nós estamos sendo avisados das coisas. Quer dizer, o mal está aí, presente no mundo. Mas uma coisa que a gente tem que guardar, para a gente não ficar nessa perturbação. Daniel ficou perturbado. Eu estou abalado. Os textos aqui, sem ser nessas traduções, há traduções mais... Eu fiquei mesmo... Mexeu comigo, me alterou meu estado de espírito. Atualizada diz, me espalideceu. Esse negócio de espalideceu, a gente pensa que é uma coisinha... Passou uma coisinha assim. Não, ele está perturbado. O que é isso que eu vi? Você quando tem um pesadelo, acorda bem, não sei o quê? Ninguém acorda bem depois de um pesadelo. A gente fica perturbado. Daniel ficou porque ele viu coisas horríveis. Viu coisas terríveis. Mas o que a gente tem que guardar é que acima de todos esses poderes demoníacos e todos esses poderes do mal, que cada um deles, essa é a lição que fica, tem um tempo determinado. Eles não vão ficar o tempo que eles querem, mas o tempo que Deus permite. Daí que eles têm sempre o quê? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou só um tempo. Deus sabe, Deus controla tudo. A gente pensa que Deus não está controlando, mas Deus tem tudo sob controle. Ele permite certas situações. Não é que Ele quer que as coisas aconteçam assim. Existe a vontade de Deus que Ele faz, e existe a vontade permissiva de Deus. Ele deixa que as coisas sigam esse fluxo, mas no tempo dele, Ele intervém. O Deus que nós cremos é o Deus que intervém. E aí quando Ele intervém, aparece na figura daquele que é o Filho do homem, Jesus Cristo. Ele sim, versículo 14, vamos ficar com esse versículo. A Ele foi dado domínio e glória e o reino, para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, e o seu reino jamais será destruído. Todos esses chifres, pequenos chifres, anticristo, bestas, que surge do mar, que surge daqui e dali, governante, tudo isso tem o seu tempo, e o Senhor deixa se levantar e depois derruba. Mas nós somos daquele que tem todo o poder, toda a majestade e toda a glória. Nós pertencemos a Ele. Nós estamos incluídos nesse versículo 18, ó. Nós somos os santos do Altíssimo. Nós somos desses. Nós somos esses que receberão o reino, e vamos possuir esse reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Portanto, que Deus nos abençoe. Daniel nos dá uma visão panorâmica dos reinos que se levantam mundo afora, mas no final a mensagem dele é para nos dizer assim: não temam, não temam, nós somos filhos do Altíssimo. Que Ele nos abençoe. Amém.